Bem-vindo a mais um vídeo. Você não vai acreditar no que está acontecendo com a política na América Latina agora. Fica comigo até o final, porque isso muda o jogo. Hoje vamos falar sobre um acontecimento que virou o mundo de cabeça para baixo. Segundo comunicados oficiais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, capturou o ditador de esquerda da Venezuela, Nicolás Maduro. Vitória para a direita latino-americana? Mas e agora, o que isso significa de verdade? Primeiro, vamos narrar o fato de forma direta e clara. As autoridades americanas anunciaram hoje que Maduro foi detido em uma operação coordenada que envolveu inteligência e forças especiais. A Casa Branca divulgou um comunicado afirmando que a captura foi fruto de meses de vigilância e cooperação internacional, e que o objetivo é levá-lo a julgamento por acusações relacionadas a narcotráfico, terrorismo e violações de direitos humanos. No mesmo momento, o governo chavista qualificou o episódio como uma agressão imperialista e afirmou que Maduro foi sequestrado. Bombas verbais de sempre, né? Antes de avançar, um recado: eu defendo uma visão de direita. Eu acho que regimes de esquerda que se mantêm no poder com fraude, violência e tráfico de influência devem ser responsabilizados. Não sou do tipo que aceita dois pesos e duas medidas quando o assunto é ditadura. Dito isso, vamos examinar os argumentos de quem apoia a operação e os que a criticam, e depois eu dou a minha leitura política. Os argumentos dos apoiadores: justiça contra um tirano. Para muita gente na América Latina e no mundo, Maduro simboliza um regime autoritário que quebrou a Venezuela. Economia destruída, fome, milhões de refugiados, repressão política. Quem apoia a captura sustenta que era necessária ação decisiva para tirar do poder um líder acusado de crimes graves e que as vias diplomáticas e as sanções provaram ser insuficientes. Combate ao narcotráfico e ao crime internacional. Alegam que o regime de Maduro teve papel central em rotas de drogas, em parcerias com grupos armados e em ações que ameaçam a segurança regional. Para os apoiadores, levar Maduro à justiça é uma medida de segurança hemisférica, não só uma vingança política. Sinal para regimes autoritários. A ação é vista por conservadores como um recado claro: não há impunidade para quem pratica crimes de Estado. A direita latino-americana comemora porque isso quebra a sensação de que a esquerda radical está imune à responsabilização internacional. Apoio a vítimas e à democracia. Muitas vozes de direita argumentam que responsabilizar lideranças que cometeram crimes políticos e econômicos é um ato de solidariedade com os milhões de venezuelanos que sofreram. Os argumentos dos críticos: violação de soberania. Críticos afirmam que capturar um chefe de Estado numa operação estrangeira é uma violação brutal do direito internacional e da soberania da Venezuela. Isso cria um precedente perigoso, dizem eles. Risco de escalada militar. Para analistas e governos alinhados com o regime chavista, a ação pode provocar reações armadas, instabilidade e até conflito entre estados. Há quem tema um efeito dominó na região. Questões legais e probatórias. Advogados e setores da comunidade internacional lembram que capturas extraterritoriais geram dúvidas sobre legalidade processual, cadeia de custódia de provas e direitos de defesa. Instrumentalização política. A esquerda e seus aliados acusam Trump de usar a ação para fortalecer sua imagem interna, dizer que é espetáculo eleitoral e que a verdade judicial pode ter sido sacrificada pelo objetivo político. O contexto institucional e político internacional. Fica evidente que estamos diante de um choque entre ordem e ativismo ideológico. Do lado institucional, Trump usou instrumentos do Estado, inteligência, diplomacia e capacidade militar para executar uma operação que, segundo o governo americano, seguiu protocolos. A comunidade internacional fica dividida. Governos de direita, especialmente na região, celebram. Governos alinhados ao socialismo do século XXI condenam. No Conselho de Segurança e na Organização das Nações Unidas, a palavra de ordem será negociações e ponderações jurídicas. A OEA e blocos regionais precisam definir posição. Não é coincidência que algumas nações já estão se manifestando em defesa da ação e outras, em sua maioria do campo progressista, em repúdio. Isso mostra como a ideologia ainda pesa nos canais diplomáticos. Nos Estados Unidos, a operação tem implicações domésticas enormes. Para a base conservadora, Trump se apresenta como líder que não tem medo de enfrentar regimes hostis, aos poucos, recuperando a narrativa de segurança e combate ao crime transnacional. Já os opositores internos, na esquerda americana e em setores instituídos, irão denunciar o que chamam de extralimitamento do presidente, exigindo provas e justificativas formais. Haverá batalhas legais e políticas. E isso é absolutamente previsível. E o Brasil? O jogo político daqui reage rápido.
A ala conservadora brasileira já comemora a queda de um regime que sempre foi aliado dos governos de esquerda na região. Líderes e governadores de direita elogiaram a operação como vitória contra o autoritarismo. Por outro lado, o governo Lula e a coalizão de esquerda condenam com todas as letras, chamando a ação de imperialismo e intervencionismo, o script de sempre. Fica claro, o conflito não é só com Maduro, é entre modelos de poder. E o Brasil está no centro dessa disputa de narrativa. Por que isso importa para nós? Primeiro, porque mostra que a balança regional pode inclinar para uma resposta mais firme em regimes que quebram direitos. Para quem defende liberdade, mercado e ordem, isso é um alento. Há consequências reais para lideranças que praticam abusos. Segundo, expõe a hipocrisia do sistema internacional. Muitas vezes, ditaduras de esquerda foram protegidas por tribunais de ONGs que hoje clamam por legalidade. 2 pesos e 2 medidas, não é? Mais uma vez fica evidente que ideologia molda reações, os perigos e as contradições. Não sou ingênuo, toda ação tem risco. Capturar um chefe de Estado lança uma sombra sobre normas internacionais e pode acirrar conflitos. Há risco de retaliação por parte de aliados do regime. Grupos paramilitares, milícias ou países aliados podem tentar desestabilizar a região. Além disso, a narrativa adversária usará a operação para perseguir Trump em tribunais e na política, alegando abuso de poder. Isso significa que a vitória tática pode se transformar em batalha judicial e política prolongada. Também é inevitável discutir o jogo dos princípios. Se o Estado americano age assim contra Maduro, por que não fez antes contra outros líderes? Pergunta legítima, mas não podemos permitir que o perfeccionismo paralise a justiça. Se há provas de crimes, a responsabilização deve ocorrer. O que seria inaceitável é que a seletividade da justiça sirva para proteger aliados da esquerda enquanto pune adversários. E isso é exatamente o que sempre denunciamos. O sistema mostra suas garras quando protege os seus. Leitura política. Minha visão de direita. Eu vejo a captura de Maduro como um ponto de inflexão. É a prova de que a direita pode articular poder suficiente para responsabilizar tiranos que, durante anos, gozaram de impunidade graças a redes ideológicas na mídia, em ONGs e em tribunais internacionais. Para nós, conservadores, isso é motivo de comemoração. Não por sede de vingança, mas pela defesa da ordem, do Estado de Direito e das vítimas. Ao mesmo tempo, é momento de cautela. Precisamos apoiar medidas que levem ao julgamento com garantias processuais claras, para que não haja margem para a narrativa de que foi um ato arbitrário. A direita séria deve cobrar transparência, apresentação de provas, processo público e aplicação da lei. Defender a captura não significa fechar os olhos para regras básicas do devido processo. A diferença é que não aceitamos, mais a proteção automática aos líderes de esquerda. Reações prováveis e próximos passos, processos e julgamentos. Espere uma guerra jurídica internacional. O governo americano irá apresentar provas e trabalhar a narrativa de combate ao crime transnacional. A esquerda irá questionar cada passo. Repercussão política na América Latina. Governos de direita vão fortalecer laços com Washington. Governos de esquerda vão se isolar ainda mais. A polarização só aumenta. Risco de ações de retaliação. É prudente esperar tentativas de ataques cibernéticos, diplomáticos e possivelmente ações paramilitares por aliados do regime. Impacto eleitoral. Trump, se for candidato, ganha capital político entre conservadores. No Brasil, a direita também se anima em relação à agenda de segurança e soberania. Conclusão, posição final e chamada à ação. Em resumo, a captura de Maduro é um choque que dá esperança às vítimas do autoritarismo e mostra que a justiça pode, sim, alcançar quem antes estava, protegido por uma rede ideológica. Não é coincidência que os críticos mais barulhentos sejam os mesmos que defenderam regimes ditatoriais em nome de ideologia. Fica evidente o padrão: 2 pesos e 2 medidas. Ativismo judicial e proteção do sistema à esquerda. Para nós, que defendemos liberdade, responsabilidade e ordem, isso é motivo de comemoração, mas também de vigilância. Queremos justiça com transparência, sem excesso de arbitrariedade. O sistema tentou proteger Maduro por anos. Hoje, ele foi desmascarado. Não é perseguição política quando há indícios concretos de crimes, é responsabilização. E nós, que apoiamos a liberdade e a decência pública, devemos exigir que o processo seja claro, público e justo. Só assim quebramos de vez a cultura de impunidade que a esquerda promoveu na região. Se você concorda com essa leitura, compartilhe com amigos, discuta nos comentários e ajude a espalhar a verdade que a grande mídia muitas vezes oculta. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nossas análises. Aqui a gente mostra o que o sistema e a imprensa esquerdista tentam esconder.
Até o próximo vídeo e fique atento. A batalha pela verdade e pela liberdade contínua. E nós estamos do lado certo dessa história.